bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para você viver cada vez mais e melhor. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Casa de Escriba. Você tem um desejo de escrever e lançar uma obra? Fale com a escriba. Ela vai lhe ajudar. La Vita Bella, restaurante, café, alma, comida e temperos genuinamente italianos. O De Bem com a Vida desta semana está tal qual as águas de março. Revelador e transformador. Confere só o que nós produzimos para você. Dificuldade na digestão, na fala e até na defesa contra vírus e bactérias podem estar relacionados à xerostomia. A doutora Vanessa Barreto nos esclarece. Problemas familiares, escassez e conflitos têm na constelação familiar uma prática terapêutica assertiva. O professor Sérgio Luiz Silveira nos sinaliza por caminhos curadores. Xerostomia ou baixa salivação pode trazer, entre outros tantos problemas, anote aí, mau hálito, dificuldade de digestão dos alimentos, dificuldade na fala e até baixa a nossa proteção contra vírus e bactérias. Para nos orientar sobre esta questão, eu recebo a visita da doutora Vanessa Barreto. A doutora Vanessa é cirurgiã dentista e também professora de florais para a saúde bucal. Como vai, doutora Vanessa? De bem com a vida? Bom dia, de bem com a vida. Tudo bem, Cris? Tudo bem? E fala de onde, doutora? Falo de Porto Alegre. Então somos vizinhas. Doutora Vanessa, eu inicio lhe perguntando, por favor, o que vem a ser esta palavra difícil até de ser pronunciada, que é xerostomia. Então, a xerostomia é realmente uma palavra que não é tão conhecida assim, e ela é difícil de ser falada, né? Ela nada mais é do que a boca seca. É a falta da produção de saliva pelas nossas glândulas salivares. E essa boca seca acaba sendo bastante comum na terceira idade, apesar de poder se apresentar em outras fases da vida, mas ela é bastante comum na terceira idade. E como tu bem trouxe, né, a nossa saliva, ela é a nossa proteção. Pelo olhar, assim, da odontologia integrativa e psicossomática, é a saliva que nos faz perceber o gosto dos alimentos, que faz a nossa proteção. Quando a gente come alguma coisa com gosto ruim, a saliva que faz essa repulsão, né, daquilo que não é para entrar. E por isso mesmo ela tem essa característica de proteção. Proteção dos nossos dentes, proteção contra bactérias, porque ela é rica em células de defesa, as imunoglobulinas. E justamente por isso que ela é tão importante. Quando eu estava ainda na faculdade, eu tinha uma professora que dizia assim, a gente trabalha pela saúde e nós queremos ter saúde a vida inteira, isso que se deseja, né? E ela dizia, eu sempre peço que eu tenha saúde até o dia da minha passagem e que eu não tenha nunca nem falta de saliva. Então, para a gente ver quanto a saliva é importante na nossa vida e na nossa boca, no nosso funcionamento, né, do nosso organismo. Então, a saliva é tão singela, né? Está sempre presente na nossa boca que nós sequer nos apercebemos da sua importância. Doutora Vanessa, tem algum sinal, algum alerta de que, opa, a saliva está secando, a boca está ficando mais seca? Sim, existem alguns sinais. Falando, né, da importância da saliva, eu lembrei de uma informação. Ela faz tanto parte do nosso dia a dia que a gente não tem a menor noção. Mas durante o dia se produz em torno de 1 litro a 1,5 litro de saliva.
Olha quanto que a gente faz, produz de saliva e a gente não tem a menor noção, né? Por isso que é super importante a gente beber água, se manter hidratado, porque contribui, inclusive, com a produção da nossa saliva, né? Que é, eu digo, é a nossa santa saliva. Porque quando a saliva acaba, sim, Doutora, aparece. deixa eu lhe interromper um pouquinho. O cafezinho, ele também ajuda na produção da saliva ou vale só a aguinha mesmo? Não, só aguinha. É água de verdade, gente. Quando a gente fala em hidratação e água, né? Em beber água, o ideal é que seja água, inclusive sem gás, né? É água, não é chá, não são outras bebidas, não é chimarrão. Aqui, né, nós temos o gaúcho tem o hábito do chimarrão e acha que tomou uma térmica, tomou muita água. Até tomou, mas não é a água que a gente conta, que a gente contabiliza para que, né, digas, ai, tomei 1,5 litro de água por dia, que é o que a gente acaba vendo por aí, né? Então, o Perfeito. cafezinho, inclusive, Cris, ele pode, para quem tem essa tendência ou que está com o problema de xerostomia, ele pode reduzir ainda mais a, a, a produção da saliva. Alguns alimentos, como alimentos condimentados, também interferem, né, no quadro de xerostomia. E os sinais que a gente estava falando, né? Sim, normalmente, tá? Quem tem a boca seca acaba sentindo uma saliva mais pegajosa, pode ter, apresentar o lábio mais seco, a língua mais espessa, aquela sensação de uma língua mais áspera. Vai ter a sensação realmente de boca seca. Em alguns casos, pode ter até uma ardência bucal, tá? Pode ter as mucosas, às vezes, dependendo do grau já, porque existem casos mais severos, em que começa a ter uma descamação da mucosa e pode fazer feridinhas, tá? Então, existem sinais, sim, que indicam que tu tá com pouca saliva. Normalmente, esse quadro é comum, por isso que eu disse que pode aparecer em pacientes mais jovens, assim, ele é bastante comum porque em tratamentos, em períodos de tratamentos que usam medicamentos, drogas, né, muito fortes, vamos dizer assim. Então, por exemplo, pacientes em tratamento oncológico que fazem químio, rádio, principalmente na região de cabeça e pescoço, mas também, hoje em dia, nós temos o uso de outras drogas, né, para dormir, para controle da ansiedade. Então, todos esses remédios, eles acabam interferindo na produção e no fluxo salivar, e isso, consequentemente, acaba gerando a xerostomia. Doutora Vanessa, diante de tudo que a senhora nos explicou, tenho certeza que os nossos amigos e as nossas amigas vão passar a prestar mais atenção na importância da saliva. E nessa perspectiva, para quem já tem a doença, existe um tratamento ou é só um paliativo? Como eu disse, ela pode ser transitória, porque ela às vezes está associada a um período de um tratamento, né? Como eu disse, um tratamento oncológico, por exemplo, ou às vezes ela, quando o paciente já tem uma doença crônica, porque também pode se apresentar em casos de doença autoimune, como o lúpus ou a artrite, aí nós temos como controlar, tá? Então, assim, o tratamento vai depender muito da situação em que aquele paciente se encontra. Normalmente, sempre que possível, procura se ajustar à medicação que está sendo usada, então vai conversar com o médico e aí vai tentar ver se tem algum outro remédio que talvez tenha um efeito colateral menor, porque essa boca seca acaba sendo um efeito colateral do remédio. E o remédio, ele é necessário, né? Então, a gente conversa com o médico para ver se ajusta a medicação. Como dentista, a gente precisa manter muito, muito, muito a questão da higiene bucal, tá? Porque a diminuição da saliva, ela acaba causando, mais, como tu disse, né? Gengivite, infecções, inflamações, mais cárie, porque a saliva protege os nossos dentes contra as cáries, né? Acaba abrindo para infecções fúngicas, como a cândida, né? Então, é muito importante manter a higiene bucal, porque isso vai manter a nossa saúde como um todo. Não podemos esquecer que a nossa boca é uma porta de entrada, né?
E uma dica que ajuda, assim, bastante é beber bastante água, controlar o consumo de alimentos condimentados, como eu disse, do café, tá? Diminuir o consumo de bebida alcoólica, que também diminui a questão da salivação. E chupar gelo. Chupar gelo acaba estimulando a salivação, porque tu vai fazer aquele movimento, né? Então, isso é uma dica caseira que quem está passando pelo problema, de repente, agora verão ainda em Porto Alegre, né? A gente pode usar desse recurso. Existem também outras alternativas, como o uso da saliva artificial, que pode ser um spray bucal, tá? Ou mascar goma de mascar, mascar chiclete sem açúcar, gente, por favor, dentista que tá falando, né? Então, o chiclete, existem chicletes que são mais terapêuticos mesmo para produção de saliva, ou então um chiclete comum sem açúcar, porque a mastigação é um exercício para produzir a saliva. Então, o chiclete é um recurso que pode, né, ter na tua mão a qualquer momento. Dicas super úteis que dá pra gente fazer, né? Inclusive quem ainda não está com a boca seca. E também tem, né, aí como eu disse, tem que se conversar com um dentista e conversar com o médico, porque em casos extremos existe uma medicação. Existe a pilocarpina, que a gente pode prescrever, vai usar 3 vezes ao dia, tem uma dose, enfim. Só que ela acaba estimulando a salivação e também a sudorese. Então, tem alguns, né? Sempre tem que. Cada caso é um caso, né? Então, a gente tem que conversar com aquele paciente e ver qual é a necessidade do tratamento dele, que o tratamento vai variar de acordo com a intensidade que o problema está se apresentando. Perfeito, doutora Vanessa. A senhora esclareceu muitíssimo sobre a questão da xerostomia e as suas trágicas consequências para a nossa saúde e também para o nosso relacionamento em função do mau hálito. Um grande abraço e que a senhora fique cada vez mais de bem com a vida. Gratidão, um grande abraço a todos, um lindo dia e de bem com a vida. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Quem não gostaria de resolver assertivamente conflitos de geração, conflitos familiares, pois saiba que a constelação familiar tem respondido de uma forma incrível esses desafios que nós passamos. Sobre este tema, nós conversamos agora com o professor Sérgio Silveira. Sérgio é terapeuta, professor de constelação familiar, análise corporal e psicossomática e também fundador da Escola Aplicada à Gastronomia da Alma. Como vai, Sérgio? De bem com a vida? Bom dia, Cris. Sim, de bem com a vida. Essa vida maravilhosa, né, que nós nos damos de presente, que nós recebemos também de presente, né,
Nós nos damos porque escolhemos ela, mas a natureza nos proporciona isso, né? Então, estar de bem com essa vida nos proporciona um bom futuro. Dentro de um bom futuro, eu te pergunto, a constelação familiar, ela busca sanar, resolver problemas familiares e de geração deste momento, desta nossa passagem, ou ela também consegue alívio e solução para relacionamentos de pessoas encarnadas, desencarnadas? Olha, o intuito da constelação é trazer à luz aquilo que faz parte da nossa história. Quando a nossa história começa? A partir da barriga da nossa mãe. Então, tudo que aconteceu quando nós estávamos na barriga da mãe, tudo que aconteceu com ela, está em nós também. Se ela foi uma mulher alegre, feliz, se ela estava de bem com a vida, a gente sente isso como um grande impulso para a vida. Se por algum motivo ela estava triste, com medo, inquieta, com receio de não dar conta de ser mãe, isso pode estar em nós também e pode estar atrapalhando um pouco o nosso desenvolver hoje no presente, que vai moldar o nosso futuro também, né? E além disso, além do todo o contexto que nós vivemos a partir da barriga da mãe e depois do nosso nascimento, a nossa primeira infância, a nossa segunda infância, o momento da adolescência também, toda a história familiar da onde nós viemos, da família da onde nós viemos, da família biológica da onde nós viemos, ela está em nós também. Simplesmente porque para que a gente exista, precisou existir outras pessoas antes. Tá? Não há como tirar os nossos avós da nossa vida. Se isso fosse possível, um dos nossos pais, né, o pai ou a mãe, também deixariam de existir. E, por consequência, nós não existiríamos. Então, o que aconteceu com eles também, as histórias deles, também fazem parte da nossa vida. E podem estar aqui hoje nos trazendo como um grande impulso para a vida, um recurso muito grande, ou como uma dor oculta e nos travando para algumas coisas. Então, a constelação olha muito mais para o sistema familiar e olha muito para a nossa vida, né, depois de encarnados. Nossa vida em outros planos de encarnação, eu costumo dizer que existem outras terapias que são mais apropriadas para isso e que já trabalharam e fazem um estudo muito mais profundo sobre isso. A constelação é mais para essas memórias de tudo que aconteceu com nós e com os nossos antepassados. Professor, qual pai ou mãe não gostaria de ver o seu filho ou seus filhos bem-sucedidos, inclusive do ponto de vista profissional? Como que uma mãe ou um pai podem auxiliar utilizando a constelação familiar para ver esse sucesso materializado? Bem, você me fez uma pergunta, como um pai pode utilizar? A constelação familiar é uma técnica terapêutica de solução de conflitos. Ela é uma técnica onde traz à luz a dor original que está impedindo hoje um andar para a vida de forma leve. É uma técnica que inclui também, né, aquele ou aquilo que está excluído, ele deve voltar ao sistema familiar. Aquelas pessoas ou sentimentos que foram excluídos devem voltar ao sistema familiar, ao voltar para a pessoa, serem entendidos e ressignificados. Como um pai ou uma mãe pode auxiliar nisso? Veja bem, às vezes, uma mãe ou um pai, não importa qual dos dois, antes de casar com o nosso pai ou a nossa mãe, teve um relacionamento anterior. E neste relacionamento anterior, pode ter acontecido de
haver algum desequilíbrio. Talvez esse primeiro companheiro tenha engravidado ou tenha terminado a relação de uma forma desequilibrada. Então, um pai, uma mãe vai para um novo relacionamento, e nesse novo relacionamento ele tem filhos. Um desses filhos pode ser nós, ou pode ser uma criança hoje. Então, estes filhos, de forma oculta, a alma entende que para que este filho exista, o relacionamento anterior tem que ter rompido. Entende isso? Então, aquele desequilíbrio que houve no relacionamento anterior, ele pode tentar ser equilibrado por um filho depois. E isso vai trazer desencontros nos relacionamentos, às vezes de um filho para um pai ou para uma mãe, ou às vezes de um filho para depois com os seus próprios relacionamentos. Porque ele está, de forma oculta, vinculado ao primeiro amor deste pai ou desta mãe, que de alguma forma não equilibrada encerrou. Mas esse é o importante. Ele precisou encerrar para que a vida continuasse. Então, este pai ou esta mãe auxiliam os seus filhos quando, através da constelação, ou até mesmo de outra prática terapêutica, eles olham para o passado, para os seus relacionamentos anteriores e tentam dar um encerramento de forma equilibrada, reconhecendo esta pessoa e reconhecendo a sua parte também de culpa ou dividindo a sua dor com a outra pessoa, para que ele vá para o próximo relacionamento de forma equilibrada. Isso também acontece com as crianças não nascidas dos relacionamentos anteriores, né? Ou às vezes até mesmo desse próprio relacionamento. Crianças não nascidas que foram excluídas. Crianças que não foram contadas, incluídas no coração. Não há necessidade de incluir os não nascidos para toda a família. Não é isso também. Às vezes algumas pessoas sentem essa necessidade, mas não é isso que a gente traz. Quem precisa incluir essas crianças são os genitores. Os pais precisam incluir no coração. Quando isso acontece, nenhum descendente sente a necessidade de representar o excluído. Quando isso acontece, esses descendentes se sentem livres para viver sua própria vida. Tá? Então, tudo aquilo que os pais puderem resolver, eles não deixam de herança para os seus filhos ou para os seus netos. Tá? Agora, se os filhos já são adultos, às vezes cabe mais aos filhos devolverem para os pais as dores não resolvidas, já que já são adultos. Como adultos, nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes a intervenção dos pais de sanar as suas dúvidas, sanar as suas dores, não tem força para liberar os filhos. Ajuda sim, tá? Mas muitas vezes os filhos adultos também precisam passar pela terapia da constelação para poder devolver aos pais aquilo que não lhes pertence, as dores que pertencem aos pais. Tá? E quando um filho faz isso, ele sempre faz por amor ao seu pai, por amor à sua mãe, por amor aos seus avós, por amor aos seus bisavós e por amor àqueles que foram excluídos do sistema familiar. Sérgio, eu não posso terminar sem te perguntar assim. No início de ano, a gente sempre busca estímulos e novas atitudes para que os desejos possam ser materializados. Dentro da constelação familiar, qual a dica de ouro que tu poderia compartilhar para nós a respeito de colocar em plano esses desejos que a gente tem? Uma dica muito importante. Dentro de nós temos no nosso inconsciente e também na nossa alma consciências muito superiores.
Nós temos uma consciência rasa que nos protege e às vezes nos determina a não estarmos próximos de pessoas que nos fazem mal. Mas nós temos consciências muito mais profundas, e essas consciências profundas, elas são conectadas à grande alma do planeta, à grande alma do sistema familiar, à natureza e a tudo que é vivo. Essas consciências maiores, elas não entendem o que é justo ou injusto. Elas entendem o que é equilibrado. Muitas vezes na vida, a gente também, para se proteger, ou por amor a outra pessoa, a gente causa algum desequilíbrio. Desequilíbrio com outras pessoas, desequilíbrio com os nossos pais, desequilíbrio com os nossos companheiros. E por termos essa consciência maior, de alguma forma, nós vamos equilibrar isso de novo, em nós mesmos. Então, eu deixo até uma pergunta para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Às vezes, algumas pessoas têm alguns sofrimentos maiores, algumas dificuldades maiores, ou as coisas simplesmente não dão certo. Ela planeja e não dá certo. Então, a pergunta que fica por trás disso tudo que deve ser feita para si mesmo. Por que eu mereço passar por isso? Quando essa pergunta é feita para si próprio e ela, em algum nível, é entendido, nós trazemos à luz algo que desequilibramos em outro momento. E por desequilibrarmos em outro momento, talvez uma sensação de culpa tenha sido instalada de forma oculta. E quando isso acontece, nós mesmos procrastinamos e auto-sabotamos a nossa vida, para que aquilo que desequilibramos lá atrás seja equilibrado por nós mesmos e a partir desse equilíbrio a gente se sinta livre para viver a vida. Então, eu considero, dentro do trabalho sistêmico, da filosofia sistêmica, uma dica de ouro para prosperar. Vamos olhar para aquilo que não ficou equilibrado no nosso passado. Vamos olhar para aquilo que nós deixamos, de certa forma, com um jargão bem popular, um rabinho para trás. Vamos tentar equilibrar isso, vamos tentar trazer à luz, vamos deixar a nossa própria consciência e as nossas culpas aliviadas, para que a gente não precise compensar na nossa própria vida aquilo que nós desequilibramos no passado. Uma pessoa que está em paz com o seu passado, ela tem um presente com luz. E uma pessoa em paz com o passado, um presente com luz, ela tem um futuro próspero, equilibrado e de prosperidade e abundância. Professor Sérgio, eu quero lhe agradecer essa dica de ouro para que em 2023 a gente possa, de fato, realizar o nosso desejo de alma. Muitíssimo obrigada, e os votos do De Bem com a Vida, que o senhor fique cada vez mais de bem com a vida. Muito obrigado também, obrigado a você, ao programa e todos os que nos assistem também. Vamos falar um pouco do resultado do frio na vida do idoso? Pois é, dias frios, gente, o idoso sofre mais do que um adulto jovem. Primeiro porque durante a vida ele já perdeu boa parte do tecido adiposo, que serve como uma camada de proteção da pele da gente contra o frio, além de ser uma barreira. Nos dias frios também ele fica mais quietinho em casa. Ficando mais quietinho, ele diminui a parte que exercita e aí ele vai sentir mais dores por falta de exercício. Aí é que a gente fala, as dores aumentaram. Com isso, aumentam também as pessoas que se medicam, coisa que é perigosíssimo no idoso. Manter o idoso aquecido, mantê-lo bem hidratado. Durante o inverno, ele sente menos sede ainda. Então, hidratá-lo com chás, com sucos, com chocolate quente, com sopas, com caldos. Isso ajuda muito o idoso a manter a temperatura. Nessa época, é a época que a gente mais deixa
as verduras, os legumes de lado. E damos mais valores ao que vai manter o nosso corpo aquecido, que são os alimentos mais pesados, os alimentos mais calóricos. Vamos ter cuidado com o idoso em relação a isso, para que não aumente as desidratações, para que não aumente as dores articulares. E outra coisa são os banhos, diminuir o tempo do banho, principalmente a temperatura. Banho quente tira o restinho das glândulas sebáceas que o idoso ainda produz, fazendo com que ele tenha mais coceira, mais problema na pele, porque o banho quente, ele desidrata a pele. A vida pode ser ainda mais bela com a essência e o autêntico sabor de Itália. La Vita Bella, delícias e temperos da verdadeira comida italiana, produzida pelas mãos do chefe Remo Inglese. Lugar aconchegante, música ao vivo, cenário ideal para celebrar a vida. Na rua Dona Leonor, 45, Porto Alegre. No Instagram, La Vita Bella 45. WhatsApp 51999553535. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o prestígio e a honra da sua companhia. Tenha uma semana iluminada, com muita saúde, paz e 1001 razões para estar cada vez mais de bem com a vida.